Boa noite. Estou falando boa noite porque nós estamos aqui de noite, aqui em Brasília, nesse vídeo de número 140. Chegamos ao 140º vídeo. Eu convido sempre você a se inscrever no nosso canal. Nós não pedimos nenhuma oferta, nada disso. É apenas pregar a mensagem do Evangelho, que essa mensagem alcance o maior número de vidas possível, né? Para você se inscrever, colocar lá no sininho toda vez que um vídeo for lançado, porque isso é uma maneira também dos algoritmos que gerenciam o YouTube permitir que a gente continue no ar, né? Compartilhando essa mensagem maravilhosa que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa 8ª mensagem hoje sobre a carta que mudou o mundo, sobre a Epístola aos Romanos, a carta do apóstolo São Paulo à Igreja de Roma, né? E no capítulo 2 nós vamos terminar hoje, que é um capítulo único em toda a Bíblia, é um capítulo maravilhoso que fala sobre os critérios que Deus vai utilizar para julgar a humanidade. Por incrível que pareça, é tão importante isso, irmãos. E nós vamos encerrar esse capítulo. Eu vou lendo os versículos junto com vocês. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. E o tema dessa última mensagem do capítulo 2, a 8ª de Romanos, é o verdadeiro judeu ou o verdadeiro israelita. Vamos começar, né? Vamos lá. Verso 12 diz assim, o apóstolo Paulo à Igreja de Roma. Fala assim no verso 12. Quero que vocês saibam, 2,12, diz assim: todo aquele que pecar sem lei, ele está falando da lei de Moisés, sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Repare, quando Paulo escreveu isso, a igreja primitiva, e a igreja de Roma em particular, mais ou menos, nós estamos no ano 58 da nossa era, ela tinha muitos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? E tem um princípio espiritual que o apóstolo Paulo vai desenvolver, que o homem será julgado pela luz existente, e não pela luz que ele não pode aproveitar. O que significa isso? Naquilo que ele recebeu de conhecimento sobre Deus, né? Povos e culturas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho terão um julgamento diferenciado daqueles que ouviram o Evangelho e rejeitaram o Evangelho, né? Ou então aqueles que não tiveram acesso à lei de Deus. Nesse grande exercício mental que a gente faz sobre esse julgamento divino, fica implícito que as crianças não serão julgadas, porque o próprio Jesus Cristo declarou que delas é o reino de Deus. Apesar de que cada vez fica mais preocupante que a idade da inocência, hoje em dia numa criança, num espírito infantil, cada vez tem diminuído mais, né? Porque cada vez mais as crianças têm acesso à internet e não preciso nem explicar quantas coisas tristes existem na internet que podem comprometer a formação de uma criança. Mas, voltando aqui, em particular, que ele está agora tratando do 12 ao 29, ele vai tratar sobre o povo de Deus, que até Cristo eram os judeus. A partir de Cristo é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, no caso específico do judeu, judeus ouviam a lei e pregavam a lei nas sinagogas, certo? E tinham como base que eles deveriam viver de acordo com a lei. Então, repare o seguinte, havia uma base com relação a isso. Por seu turno, os judeus que não tinham acesso à lei, mas dentro do seu coração, certo? Havia um conhecimento moral sobre os princípios que estão presentes naquela lei, na lei de Deus. Então, a base do julgamento, fica implícita, a base do julgamento das pessoas que não eram pertencentes ao povo judeu, seriam as suas obras, obras de bondade, obras de amor. Pai,
O apóstolo Paulo não está abordando a salvação. Ele está se baseando na regra que vai nortear os julgamentos de Deus. Certo? O conhecimento que as pessoas têm da lei de Deus e agora os cristãos têm do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo totalmente, digamos assim, totalmente diferenciado. Deixa eu citar um exemplo bíblico para os irmãos entenderem. Quando Deus fez a Arca da Aliança, nós temos uma mensagem recente sobre isso, transportando a Arca da Aliança, convido você a assistir, né? Só poderia tocar na Arca da Aliança, os levitas mesmo assim nem poderiam nem tocar nela, eles tinham que colocar uns varais de ouro que atravessavam umas argolas orgânicas à arca e eles transportavam no ombro essa Arca da Aliança, que representava a presença sagrada de Deus no meio do seu povo. Ok. Quando o rei Davi resolve trazer a Arca da Aliança da casa do levita, onde ela ficou muitos anos, para o tabernáculo, né, quando ele é empossado como rei de Israel, ele faz uma grande procissão, uma grande festa, colocam a arca sobre um estrado de madeira e duas vacas vão transportando no meio de um carro, né, de rodas, em direção a Jerusalém, numa grande festa, numa grande procissão. Pois bem, tem um momento que as vaquinhas tropeçam e a arca ameaça cair no chão e o levita Uzá coloca a mão para segurar a arca e morre fulminado ali. E o interessante é que pouco tempo antes, os filisteus pegaram a arca, abriram a arca e ninguém morreu fulminado quando tocou na arca. Deus aplicou um outro castigo sobre os filisteus, que eles devolveram a arca. Mas repare, por que Uzá encosta na arca e morre e os filisteus não? Porque Uzá tinha conhecimento da lei. Então, quando você tem um conhecimento da lei, tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Então, a gente pode levar para os cristãos que conhecem a palavra de Deus, conhecem a pessoa de Jesus Cristo nos evangelhos, nas epístolas, né? Quer dizer, ele tem o conhecimento do evangelho, então a responsabilidade é muito maior do que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Certo? Mas lembrando que Paulo não está tratando aqui especificamente sobre a questão de salvação, porque Cristo não veio para julgar, Cristo veio para salvar o mundo. A volta de Jesus é que ele virá na condição de juiz do mundo. Então, quando a gente diz que nós devemos crer em Jesus Cristo, crer é o quê? É crer na sua palavra. O que é crer na sua palavra? É obedecer. Ele mesmo fala, aquele que me ama, obedece a minha palavra. Certo? Aqui em João capítulo 12, ele fala, aquele que me rejeitar, né? Quer dizer, aquele que não aceita a minha palavra, no último dia, a própria palavra irá julgá-lo. Então, repare, amar a Jesus Cristo é um requisito básico para que eu pratique a palavra de Deus. Só conhecer sem praticar, ela se torna inútil. Então, o fato de eu ser salvo, o fato de eu ter entregue a vida a Jesus Cristo e a salvação vir na minha vida, isso não é um passe livre para que eu ignore os mandamentos de Deus. Um passe livre para pecar. Por quê? Porque a nossa carnalidade, quer dizer, os clamores da nossa natureza carnal sempre estarão na contramão da vontade de Deus. Porque o Espírito milita contra a carne. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8. Então, é isso que o apóstolo Paulo está desenvolvendo. Né? Aí agora no verso 13 ele fala assim, ó, continuando aqui no capítulo 2, ele fala assim, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. Então você pode até tirar a palavra ali e coloca evangelho. Não são apenas aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem o evangelho, que serão considerados justos, mas sim aqueles que praticam o evangelho. É a praxis.
É a prática do Evangelho, a prática do amor. Porque ele está fazendo uma afirmação hipotética aqui. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, nenhum ser humano. O único ser humano que conseguiu cumprir a lei de Moisés foi Jesus Cristo. Certo? Então, a salvação nunca virá pela lei. Ele vai desenvolver isso no livro de Gálatas e aqui no livro de Romanos. Né? Repare que ele está começando a construir o arcabouço desse tratado teológico que é Romanos. E os fariseus, os religiosos da sua época, eles estavam em cima de uma base falsa. Eles fariam, nós não seremos julgados porque nós temos a lei de Moisés. Tanto é que quando a igreja nasce, né, aqueles judeus que se convertiam vão formar um partido dentro da igreja chamado judaizantes, que vão tentar impor a lei de Moisés para os novos convertidos da igreja. Continuando, verso 14, ele vai falar assim para a gente. De fato, quando os gentios, isto é, aqueles que não são judeus, que não têm a lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Repara que como isso é lindo, irmãos. Como isso é bonito. A gente vê que a existência de valores da ética, da moral, da fidelidade, do amor, era presente no mundo daquela época. O próprio imperador Augusto, o primeiro imperador de Roma, né, ele tentou impor essas virtudes por decreto, coisa que de vez em quando a gente vê acontecer no mundo atual. Certo? Então, reparem, aquelas pessoas não tinham a lei, mas conheciam os princípios da lei. Como? Vamos continuar aqui no verso 15. Ele vai falar assim: pois demonstram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disto dão testemunho também as suas consciências e os seus pensamentos, ora acusando-os, ora os defendendo. Reparem como é lindo isso. Deus colocou no ser humano, todo ser humano, uma consciência que sempre vai alertar daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele pode morar no Nepal, lá numa caverna no Himalaia. Ele vai sempre saber o que é certo e o que é errado. Independente de ele conhecer a lei de Deus ou não. Então, Deus gravou esses princípios no coração. Então, a consciência humana sempre está ou acusando a gente ou defendendo a gente. Certo? Mas, o que falta no ser humano para que possa viver a lei de Deus? A regeneração do seu espírito. A lei de Deus só pode cumprir em nós quando o nosso espírito é recriado, quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, porque é impossível cumprir a lei de Deus. Então, algumas verdades começam a aparecer aqui no horizonte. Eu preciso entregar a vida a Cristo para que os preceitos da lei se cumpram em mim. Porque Romanos 8, porque a lei da vida, do Espírito da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Porque era impossível a lei ser cumprida em mim, porque a minha própria natureza carnal não permite que isso aconteça. Então, repare que o apóstolo Paulo está tratando do dia do juízo, do julgamento de Deus. Todo o capítulo 2 é isso. Então, 3 verdades eu já posso tirar aqui sobre os julgamentos de Deus, que vai acontecer nos últimos tempos. Primeiro, vai abranger áreas ocultas da nossa vida. Certo? Todos os segredos nossos vão vir à tona. Tudo virá à tona. Por quê? Porque nós já falamos que o espírito humano é a caixa preta de Deus. Né? Tudo está gravadinho. E o Espírito Santo tem conexão direta com o nosso espírito. Segundo, o julgamento será mediante Jesus Cristo. Isso é um conforto para mim e para você que somos cristãos, que entregamos a vida a Jesus. Mas também é uma grande responsabilidade.
Se eu sou cristão, eu tenho que viver de acordo com os preceitos do Evangelho. Ele está falando aqui, o judeu tem que viver de acordo com os preceitos da lei. E o novo Israel tem que viver de acordo com os preceitos do Evangelho. Terceiro, como é que eu vou viver de acordo com o Evangelho? Aquilo que Tiago fala. Você diz que tem fé, mostra as obras que foram provocadas pela sua fé. Mostra as obras. Obras de quê? Obras de amor, que a Bíblia chama os frutos do Espírito Santo em nós. Bondade, misericórdia, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso são atributos do Espírito Santo, que são atributos do próprio Cristo, que estão presentes em nós. Jesus fala em Mateus 7, lá no Sermão do Monte, e ele vai falar isso em outras passagens no Evangelho, mas ele vai falar quando ele vier, vai sentar num trono branco, e os anjos dele vão separar toda a humanidade. Os mortos vão ressuscitar, né? E todos estarão diante do tribunal de Cristo. E alguns vão falar, olha Jesus, eu preguei a tua palavra, eu fiz muitos milagres em teu nome, e eu fiz marchas em teu nome. E ele vai falar, ó, não os conheço, não sei quem são vocês. Por quê? Porque eu tive fome, você não me deu de comer, tive sede, você não me deu de beber, andei nu e você não me vestiu. Aí depois ele fala, não os conheço, saiam vocês para o lugar que está reservado para o diabo e seus demônios, a danação interna. Repare como isso é sério, irmãos. E de repente ele vai virar para aqueles que estão à direita e vai falar, bem-vindos para a mesa do meu pai. E vai falar, porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estive preso, você me visitaste, tive nu e você me vestiste. Aí aquelas pessoas que eu espero que estejam nós, à direita, mas Senhor, quando que tu tiveste com fome, com sede, nu? Eu não me lembro de ter feito isso contigo. Aí Jesus vai falar o segredo do Evangelho. Ele vai falar, aquilo que você fez a um ser humano, você fez a mim. Cada gesto de amor e de bondade que você prestou para um ser humano, você está prestando a mim. Ele já tinha falado isso na parábola do bom samaritano. Então, Romano está trazendo a luz do Evangelho que brilha no contexto do juízo de Deus. É o poder que vai nos libertar do juízo. Por quê? Porque nosso espírito foi regenerado e as boas obras, né, aquilo que Efésios capítulo 2 falou, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, é o nosso estilo de vida. Pelo menos deveria ser. Então, a lei de Deus é irrevogável. Jesus mesmo falou, passarão céus e terra, mas não vai cair um tio da letra. A lei de Deus nunca vai passar. Por quê? Porque ela é a base do juízo divino. E Deus não faz acepção de pessoas. Certo? Então, a lei e a religião não salvam ninguém. Por quê? Porque todos pecaram, todos carecem da graça e da glória de Deus. A lei, ela veio com um objetivo, denunciar o pecado no coração humano. Agora reparem, Deus nos fez seres morais. De uma forma ou de outra, Romanos está falando que a lei também está impressa no nosso coração. A base moral de uma sociedade está impressa no meu coração. Então, se eu desobedeço esses princípios morais, eu entro no estado de rebelião contra Deus. E pior, é uma rebelião contra a nossa própria natureza. Daí a impossibilidade da humanidade ser feliz, ter tantos conflitos, tantas guerras, etc. Por quê? Porque nós estamos numa guerra civil contra Deus. Se Jesus não vier na nossa vida e nos reconciliar com Deus, não tem jeito, porque dentro de nós tem um poder que não quer agradar a Deus. Continuando, Paulo está desenvolvendo isso. 17 a 23 ele fala assim, agora ele vai tocar no assunto dos judeus. Ora, você que leva o nome judeu,
apoia-se na lei e orgulhe-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de criança, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Continuando. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Olha que coisa forte que ele está falando aqui. Olha como é forte isso. Os judeus, vamos trazer para a época, na época de Paulo, eles se achavam o povo de Deus. Certo? Eles achavam que a lei ia proteger eles do juízo divino. Certo? Por quê? Porque nós recebemos a revelação, nós que recebemos a lei, nós que recebemos os oráculos de Deus, os profetas saíram de Israel, nós temos o maior dos privilégios, nós somos povo de Deus. E Paulo, que era um ex-fariseu, da seita mais severa do judaísmo, está falando, não, nada disso, nada disso. Vocês praticam a circuncisão, mas a verdadeira circuncisão é no espírito. Então ele fura o balão dessa presunção religiosa dos judeus. E ele traz um novo princípio espiritual de Romanos. Existe um novo Israel de Deus, que é a igreja. Nós somos o novo Israel de Deus. Então, se você falar, ora, você que leva o nome de judeu, você pode botar, você que leva o nome de cristão, que se apoia no Evangelho e se orgulha em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pelo Evangelho, estou substituindo lei por Evangelho, judeu por cristão. Olha só como é que isso se encaixa. Olha só, se está convencido de que é guia dos cegos e luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem no Evangelho a expressão de conhecimento da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você é um hipócrita. Ele continua. Você que prega contra o furto, furta? Está aí, irmãos. É só você olhar os péssimos exemplos de escândalos diários que muitos líderes e cristãos dão. Continua. Você que diz que não deve adulterar, adultera. Pessoas que se entram e defendem leis morais, diz que são contra aborto, contra casamento gay, contra isso, contra aquilo. Não estou dizendo que é a favor nem contra. Nós estamos aqui para defender os valores da família. E muitas vezes essas pessoas traem a sua própria família. Muitas vezes essas pessoas têm mais de uma família escondida. Muitas vezes essas pessoas adulteram, como ele está falando, vocês são contra adultério e adulteram. Levam uma vida dupla. Uma vida e acha que isso tudo Deus vai passar a mão na cabeça. Não vai, irmão. Não vai. É um grande perigo a gente tratar a palavra de Deus com leviandade. É um grande perigo a gente não levar a sério o Evangelho de Deus. A lei não protegeu o povo judeu. Pelo contrário, eles foram destruídos, perderam o templo, perderam a nação, foram para o exílio. Apesar de se julgarem guias de cegos e luz dos que estavam em trevas. Mas é o orgulho religioso que nós estamos pregando aqui em Romanos 2, que Deus abomina esse tipo de conduta. Então ele fala, você que prega contra o furto, você furta. Ele tá, na mente de Paulo talvez esteja aquilo que Flávio José conta, que na época de Paulo, os judeus, alguns judeus que moravam em Roma, persuadiram uma nobre romana a fazer uma grande soma, uma oferta de grão, grande soma para o templo de Jerusalém, e pegaram esse dinheiro e ficou com eles. Olha só, irmão. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Está lá no livro de Atos, você vai ver isso. Tem uma passagem que Ágabo, o profeta, fala isso para Paulo. Foram expulsos de Roma por causa disso que José está relacionando. Olha a quantidade de processos que existe na justiça contra igrejas cristãs, que tomaram posse dos bens das pessoas, que saquearam pessoas.
Tivemos aí uma gigantesca igreja que tem partido político expulsa de Angola. O charlatanismo. Pessoas que acreditaram nas suas promessas de sacrifício, de ofertar, e perderam tudo. Então isso tudo está presente hoje, irmãos. Continuando aqui, verso 23 e 24, ele continua falando. Fala assim: você que se orgulha na lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. Você pode falar, você que se orgulha no Evangelho, desonra a Deus, desobedecendo o Evangelho. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Você pode falar, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por causa de vocês. Olha só o que nós estamos vivendo. Hoje as pessoas têm uma ideia tão tenebrosa sobre igreja, sobre evangelho, que elas não querem nem ouvir falar, não querem nem se aproximar. Porque elas associam evangelho com política, associam evangelho com armas, associam evangelho com intolerância, associam evangelho com violência contra outras religiões. Irmãos, essas coisas são muito sérias. A lei era o orgulho dos judeus, mas o mau exemplo dos judeus era como uma blasfêmia, motivo de escândalo. E Jesus vai falar isso de nós. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Se o sal perder o sabor, ele não presta para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Quer dizer, se a gente perder os valores do Evangelho, retidão, honestidade, fidelidade, domínio próprio, se a gente perder isso, Jesus falou, a gente perdeu tudo. A gente não presta para nada. Então, existe uma responsabilidade. Agora, Paulo avança um pouco mais, no caso dos judeus. Olha o verso 25. O judeu se agarrava com a circuncisão na aliança que ele tinha com Deus. Então ele fala, a circuncisão só vai ter valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão se tornou não circuncisão. Olha o que ele está falando. Vamos tirar, olha só, olha que coisa interessante. Os judeus baseavam a sua aliança, a sua justiça, na circuncisão. Era o sinal da aliança de Abraão, né? Porque quando Deus manda Abraão circuncidar o seu pênis, ele estava falando o seguinte, a semente, o sêmen que sai do pênis do homem judeu, certo? Agora se tornou uma semente santa, santificada. Então eles achavam, os rabinos ensinavam isso, a Mishnah ensinava isso, ensina até hoje, que eles estariam livres do juízo. Paulo vem falar o seguinte, olha, nananina não. A circuncisão não é cortar um pedaço de carne, não. A verdadeira circuncisão é no espírito. Todos estão debaixo do juízo, se a verdadeira conversão não acontecer. Essa conversão acontece no coração humano, na regeneração do espírito. Lá em Gálatas, Paulo vai explicar isso de uma forma brilhante. A circuncisão coloca o homem na exigência de cumprir toda a lei. Se ele falhar num ponto, falhou sobre tudo. Gálatas 5,3. Né? Quando ele fala maldito, que Cristo levou a nossa maldição porque ele morreu no madeiro. Porque está escrito, maldito o homem que foi pendurado no madeiro. Então, quando surge esse movimento dos judaizantes, dos judeus que se convertiam ao cristianismo, eles tentaram impor às igrejas, principalmente aos Gálatas, a circuncisão de Moisés. E Paulo falou, se eu me circuncidar, eu me afastei de Cristo. Vocês corriam tão bem, que loucura é essa? A circuncisão não é um passe de mágica. A circuncisão não vai ser um substituto à obediência. Ela gera um compromisso. Compromisso com a obediência. Se você desobedece à lei, você se torna um incircunciso e maldito. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que recebêssemos as bênçãos de Abraão, vivendo pela fé. Então, pega a palavra circuncisão, substitui o batismo. Não é o fato de você ter descido as águas do batismo que você, uma vez salvo para frente. Existe uma grande polêmica, eu não estou entrando nesse assunto.
Mas se eu desobedeço os mandamentos de Deus, se eu desobedeço a palavra de Cristo, eu estou me colocando debaixo de juízo. Se não houver um arrependimento da minha parte, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, mas não me dá licença para pecar, se não houver esse arrependimento, eu vou perder o sabor. Eu vou ser lançado fora. Eu vou ser pisado pelos homens. Vamos avançar. Versos 26 e 27. Eu estou fazendo uma comparação do judeu com o cristão. Verso 26 e 27 fala assim: não é judeu quem apenas é exteriormente, e nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não! Paulo fala, não! Não! Ele dá uma frequência gritando aqui. Não! Judeu é quem é interiormente, e a circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Olha que coisa fantástica. Novamente, vamos substituir a palavra circuncisão por batismo e judeu por crente, e lei por evangelho. Olha que exercício mental fantástico, porque o princípio espiritual é o mesmo. É o mesmo. Então ele fala assim, ó, não é crente quem é apenas exteriormente, e não é batizado aquele que meramente desceu ao batismo exterior fisicamente das águas. Não! O verdadeiro crente é aquele que é interiormente, e a circuncisão é operada no seu espírito, o batismo no Espírito Santo, entregar a vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, e diariamente, num processo de arrependimento, para que os valores do Cristo, da mente de Cristo, do caráter de Cristo, sejam colocados em mim pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito e não pela palavra escrita. A palavra escrita só tem valor se eu for obedecida. Então, reparem tudo isso que nós estamos falando aqui. Eu não obedeço ao Evangelho, que na segunda carta de Pedro, Pedro vai falar aos cristãos, se você conhece o Evangelho, mas ficou fascinado pelos valores desse mundo, a sua carnalidade vai aumentar. E você vai se tornar cada vez mais insensível ao Espírito Santo. Aí Pedro fala, era melhor que você nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, porque senão vai se cumprir o adágio. O cão voltou ao seu vômito e a porca voltou ao lodaçal. Olha que coisa horrível. Você se torna um transgressor, assim como o judeu não obedecia à lei, era um transgressor da lei, nós seremos transgressores do Evangelho. Na época, os judeus se achavam top. Achavam que os gentios não tinham nenhum privilégio. Nenhum privilégio que os judeus tinham. Mas o que nós vamos ver? Que o Evangelho vai alcançar os gentios. A mim e a você. E nós vamos ser o novo Israel de Deus. E antes disso, olha o exemplo que está em Atos capítulo 10 do centurião Cornélio. Cornélio era um centurião. Meu irmão, para você ser centurião naquela época, você tinha que ser um matador profissional. Ele era um homem da morte, era um guerreiro das legiões romanas, era um oficial de alta patente. Para ser um oficial de alta patente, tinha que ter travado combates, tinha que ter matado muita gente em nome de Roma. Esse homem chamado Cornélio, é um exemplo clássico. Deus estava mostrando para a igreja que estava nascendo que ela não seria um ramo do judaísmo, graças a Deus, senão ela teria desaparecido. Cornélio, o que nós vemos em Cornélio? O anjo aparece para Cornélio e fala, as suas esmolas, Cornélio, foram recebidas lá no céu. Olha só. Agora pega 2 soldados teus, manda a Jope, tem um homem chamado Pedro, que está lá orando, está tendo uma visão agora, manda ele vir para cá, que ele vai te explicar direitinho o caminho da vida. Pedro vem com os 2 soldados, Pedro já entra na casa de Cornélio, você sabe que um judeu não pode entrar na casa de um gentio, mas Deus me mostrou que aquilo que ele santificou não considera impuro, enfim. E quando ele começa a falar sobre Jesus, o Espírito Santo vem sobre todas aquelas pessoas
E ali acontece o Pentecoste dos gentios. O maior privilégio. A igreja começou ali. A igreja começou na casa de Cornélio, a verdadeira igreja do Cristo. Deus estava mostrando que o mais importante é o amor no coração humano. Nesse verso 28 e 29, quando ele fala que o verdadeiro judeu não é aquele que frequenta a sinagoga, que está circuncidado, não, mas é aquele que é no coração. Assim como o cristão não é aquele que só frequenta a igreja, vai para a marcha, vai subir um monte, mas quando abre a boca, abre com condenação, abre com palavras duras, abre com palavras de maldição. Estamos numa época, estamos ali à beira de eleições, que eu espero que corra na maior paz possível. Mas uma irmã cristã estava conversando comigo, que ela estava no salão, e ela falou, e uma evangélica, que estava, a manicure, virou para ela e falou assim, olha, se aquele candidato ganhar, ele é do diabo e vai morrer de câncer. A irmã, com os olhos arregalados, olhou para ela, minha irmã, a sua boca está saindo esse tipo de palavras de maldição. E ela falou, você está amarrado em nome de Jesus. Porque não é assim, irmão. Uma fonte, Tiago fala, uma fonte pura não pode dar águas amargas. Então, Deus vai olhar o coração. O verdadeiro crente é no interior que ele vai olhar, no espírito. O homem gosta do exterior, do que é visível, daquilo que é material. Deus não vê nada disso. Deus olha a obra profunda, a obra íntima que o Espírito Santo está fazendo no coração humano, cujo sinal exterior é a nossa fé, cujo sinal exterior foi o fato de sermos batizados. Isso só vai refletir, só será válido se refletir a mesma realidade espiritual interna, a purificação dos nossos pecados e reconhecer as dádivas do Espírito Santo. Porque Cristo quebrou a parede de separação entre os judeus e os gentios. Então, o meu viver e o seu viver tem que refletir quem nós somos. E nós estamos aqui para a glória de Deus Pai. Isso é a mensagem do capítulo 2 de Romanos. A 8ª mensagem que eu estou trazendo aqui para os irmãos. O verdadeiro israelita é aquele que é no coração. O verdadeiro cristão é aquele que está no coração, que tem um coração manso e humilde e amoroso para com o seu próximo. Estamos longe disso? Talvez sim, mas temos que ter isso como meta. Investir na nossa vida espiritual. Amém? Olha, irmão, Romanos é lindo demais. Que essas palavras fiquem no seu coração. Que você pegue essa mensagem, compartilhe, divulgue, para que o Evangelho possa cada vez mais ser esse tesouro maravilhoso nos nossos corações. Deus te abençoe.